Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos estudando o 9º artigo da nossa profissão de fé, que é aquele que diz respeito ao mistério da Igreja. Nesse artigo nós temos vários parágrafos. Hoje nós estamos dando continuidade àquele parágrafo que fala sobre as notas fundamentais da Igreja: a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. E nós vamos encerrar hoje a meditação sobre a catolicidade da Igreja. Quando nós falamos que a Igreja é católica, nós fomos explicar o significado dessa nota. Nós dissemos que a Igreja ela é católica porque ela anuncia a totalidade da fé, porque ela traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação, e ela é enviada a todos os povos, dirigindo-se a todos os homens, e abarca todos os tempos. E justamente por causa disso, a Igreja também é missionária. Então, nesse fechamento da reflexão sobre a catolicidade da Igreja, nós vamos tratar daquele que tem por título a missão, uma exigência da catolicidade da Igreja. Ou seja, o fato da Igreja ser católica implica que ela seja missionária. Nós temos no Evangelho o mandato missionário de Jesus aos apóstolos, né? Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é o fechamento, a conclusão do Evangelho segundo Mateus, Mateus 28, versículos 19 a 20. O Catecismo introduz essa reflexão sobre a missionariedade da Igreja como parte da catolicidade, retomando um texto de um documento do Concílio Vaticano II que fala sobre a missão, e diz assim: enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem de seu fundador, esforça-se para anunciar o Evangelho a todos os homens. Vejam, é da natureza da Igreja ser missionária. Ou a Igreja é missionária, não é a Igreja católica, né? Porque a Igreja católica é a Igreja para todos, então ela tem que levar o anúncio da salvação a todos. E faz parte também da obediência da própria Igreja ao seu fundador. Jesus ordenou que aqueles que são membros da sua Igreja evangelizassem, levassem a boa nova a todos os povos. O mandato missionário do Senhor, ele tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. O que quer dizer? Quando Jesus envia os apóstolos para anunciar o Evangelho, e nos apóstolos envia toda a Igreja, não é que Jesus está em busca de popularidade, né? Jesus não é carente. É o amor de Deus que deseja que a salvação chegue a todos os homens, é que faz com que Jesus peça que o Evangelho seja anunciado, porque é pelo conhecimento do Evangelho que as pessoas encontrarão a salvação. Então, a Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu espírito de amor. Então, é por amor que Deus envia em Cristo a Igreja à missão. É do amor de Deus por todos os homens que a Igreja sempre tirou a obrigação e a força do seu elan missionário, como nos diz a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos impele. Com efeito, a outra citação de São Paulo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4,
Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já estão no caminho da salvação, mas a igreja, a quem esta verdade foi confiada, deve ir ao encontro do seu anseio, levando-lhes a mesma verdade. Ela tem de ser missionária porque crê no projeto universal de salvação. Mas a missão, ela se dá por diversos caminhos. O Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. É ele quem conduz a igreja pelos caminhos da missão. Essa missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Por isso, a igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, ela deve trilhar a mesma senda de Cristo. Ou seja, para evangelizar, ela deve seguir o caminho que Jesus seguiu. O caminho da pobreza, o caminho da obediência, do serviço, da imolação de si até a morte, da qual Jesus saiu vencedor por sua ressurreição. É assim que o sangue dos mártires é uma semente de novos cristãos. Mas na sua peregrinação, a igreja não ignora o quanto se distanciam entre si a mensagem que ela profere e a fraqueza humana daqueles aos quais o evangelho foi confiado. Somente avançando pelo caminho da penitência e da renovação e pela porta estreita da cruz, o povo de Deus pode estender o reino de Cristo. Notemos bem isso, né? Não é o fato de que aqueles que servem e anunciam o evangelho serem pecadores que impede que o próprio evangelho seja credível, ou seja, digno de ser acreditado pelas pessoas. O fato de que aqueles que receberam e anunciam o evangelho sejam pecadores é acompanhado também pelo fato de que todos, também aqueles que anunciam o evangelho, são chamados à penitência e à renovação espiritual. Portanto, dia a dia vão se convertendo a partir daquela palavra que anunciam. A palavra que nós anunciamos, ela é em primeiro lugar dirigida a nós, para que nós sejamos convertidos pela palavra. Com efeito, assim como Cristo consumou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a igreja é chamada a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar aos homens os frutos da salvação. Por sua própria missão, a igreja caminha com a humanidade inteira, experimenta com o mundo a mesma sorte terrena, é como o fermento e a alma da sociedade humana a ser renovada em Cristo e transformada na família de Deus. O esforço missionário exige, pois, a paciência. Ele começa pelo anúncio do evangelho aos povos e aos grupos que ainda não creem em Cristo, prossegue no estabelecimento de comunidades cristãs que sejam sinais da presença de Deus no mundo e na fundação de igrejas locais. Encaminha, então, um processo de enculturação para encarnar o evangelho nas culturas dos povos, mas não deixará de conhecer também fracassos. Quanto aos homens, sociedades e povos, apenas gradualmente os atinge e penetra e assim assume na plenitude católica. A missão da igreja também exige o esforço rumo à unidade dos cristãos, porque de fato as divisões entre os cristãos impedem a igreja de realizar a plenitude da catolicidade que lhe é própria naqueles filhos que, embora lhe pertençam pelo batismo, estão separados da plena comunhão com ela. Ainda essa semana nós ouvíamos a oração sacerdotal de Jesus, em que ele rezava pelos seus discípulos para que vivessem na unidade e que a unidade seria um sinal para que a humanidade cresça. Pai, que sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia. E nós vimos historicamente o quanto a divisão entre os fiéis ela atrapalhou o caminho da evangelização. E por isso o caminho da unidade é um caminho que anda lado a lado com o caminho da missão. Não só isso, mas também a própria igreja se torna tanto mais difícil exprimir, na realidade de sua vida, a plena catolicidade sob todos os aspectos, se não segue no caminho da unidade.
Também, a tarefa missionária, ela implica um diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmos desse diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e de graça já se achava entre as nações, numa como que secreta presença de Deus. Se anunciam a boa nova aos que a desconhecem, é para consolidar, completar e elevar a verdade e o bem que Deus difundiu entre os homens e os povos, para purificá-los do erro e do mal, para a glória de Deus, a confusão do demônio e a felicidade do homem. Assim nós encerramos a nossa reflexão sobre a catolicidade e na próxima semana nós vamos tratar da última nota da Igreja, que é a apostolicidade.